E aí, pessoal, chegamos então agora aqui no estudo de quinta-feira dessa 8ª lição desse segundo trimestre de 2018. Tem como título Adorai aquele que fez o céu e a terra. E nós gostamos muito desse assunto de adoração, né? Nós, principalmente os adventistas, porque na verdade todo o grande conflito, né, entre o bem e o mal se resume à adoração. São questões de direção da sua adoração. Então, primeiramente nós vamos começar a resgatar o significado. Vocês vão ver, né, os pictográficos, né, os pictogramas da que formam a palavra adorai, ou de adoração no Velho Testamento. E depois nós vamos tratar aqui algumas situações que podem fazer com que a gente desvie o nosso foco, né, da verdadeira adoração. Então, comecemos aí com os slides sobre o termo adorar. Bom, vamos lá. Bom, primeiro vamos lá. Eu peguei, na verdade, duas palavras hebraicas que poderiam ser utilizadas nesse contexto. A primeira é o Rishahav, que está em Gênesis 24:52. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Essa é a primeira coordenada que a gente traz aqui de adoração, no sentido de curvar-se, no sentido de reverência, mas essa reverência é um ato simbólico, mas um ato simbólico que representa o quê? Você se colocar como dependente de Yahweh, você se colocar como alguém que precisa de Yahweh, e não como se ele precisasse de você para alguma coisa. Deus, ele não precisava ter criado o universo, não precisava ter criado você, não precisava ter criado nada. Ele em si, ele se basta. Agora, o ser humano inclusive tem alguns textos de psicologia que falam o seguinte: se você não se apega a algum tipo de religião, o ser humano, ele tem uma dependência de adoração, então ele vai adorar outra coisa. Por exemplo, tem adolescentes que adoram astros de música, coisa e tal. Quando a banda se separa, às vezes cometem barbaridades porque a vida da pessoa acabou. Então veja bem, esse ato de você se colocar é algo inerente ao ser humano, que até alguns cientistas trabalham hoje em dia. A gente tem Salmos 99:5 que fala o seguinte: exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos, que é a mesma expressão, diante dos cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Então essa é a primeira conotação, no sentido de dependência. Agora vamos à segunda, que é a mais importante, é o avod. A gente encontra em Êxodo 21:6, fala o seguinte: então o Senhor o elevará aos juízes, e o fará chegar à porta, e ao postigo, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá. E aqui a expressão avod. Esse avod, agora eu vou trabalhar aqui o proto-sinaítico, né, que são os pictográficos. Esse avod, se você pegar o dicionário, é no sentido de trabalhar, servir, adorar a Deus, render culto ou servir a Deus. Então, aqui é adoração no sentido de serviço, no sentido de prestação de serviço. A gente tem aqui um Ain, e o pictográfico dele é um olho, e aqui o Bet, que seria a casa, e o Dalet, que seria a porta da tenda, ou a porta da morada, né, a porta da casa. Então veja bem, dentro da linguagem comum é um olhar ou supervisionar a casa e as entradas, as portas, as janelas. Agora nós vamos analisar no sentido espiritual esse mesmo pictográfico aqui. Aqui, vamos lá. Primeiro o Ain, que é um olhar. Para onde que nós temos que olhar, como deve ser a nossa oração nesse sentido de serviço. Miqueias 7:7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Isso é o que fala em Miqueias. Então veja bem, a primeira letra de adoração é olhar para o Criador. É olhar para o Messias, é tentar imitar o caráter dele. Agora aqui o Bet, que seria uma casa, seria uma morada. Atos 18:4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e os gregos. Isso aqui é o apóstolo falando do apóstolo Paulo. Ou seja, Bet é uma morada, no caso, você deve exercer essa adoração, esse ministério, na sua casa, instruindo seus filhos,
indo para a igreja, para a comunidade, procurando dividir os seus talentos, seus conhecimentos, seus dons com os outros, trazendo mais pessoas para dentro. Lembra que Bet também é uma letra que significa dentro, trazer mais pessoas para dentro desse ministério. E por fim, a última letra, que é o do Dalis. A gente vai lá, vai ler João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja bem, a adoração é no sentido de você olhar o Messias, aprender a imitá-lo e levar outras pessoas a imitá-lo e encontrar esse caminho de salvação que é o Messias e nem um outro. E agora um ponto mais prático, né? A questão de reconhecer o Criador. Primeiro nós falamos no sentido de adoração, agora pode acontecer incorrer num erro. E o exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo dos amigos de Jó. Vamos dar uma lida lá, Jó 1,11. Mas, é que Satã falando, Satanás. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti. Aqui é Satanás falando para Deus. Estende a tua mão sobre Jó, toca e tira tudo que ele tem. E o que Yahweh responde? A gente vai lá. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo que tem, no caso Jó, está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Muita gente lê isso aqui e pensa que isso é único exclusivamente no sentido de que Deus deu uma autorização para ele. Esse enunciado, ele traz muito mais que isso. Não é a mão de Deus que traz a calamidade. Não é a mão de Deus que tirou a família de Jó, que lançou. É a mão de Satanás. E os amigos de Jó faziam o quê? Eles estavam defendendo ações de Satanás. Era a mão de Satanás que estava caindo sobre Jó, não era a mão de Deus. A mão de Deus era a mão que protegia. Agora, eles acusavam Jó e estavam falando: não, Deus é assim, Deus é assado, Deus está certo. Deus... Só que não era Deus que estava agindo. Quem estava agindo era Satanás. Agora, eles não estavam reconhecendo o Criador. Nós devemos tomar muito cuidado desse ministério, principalmente com aquele ato absurdo que às vezes a gente mede o outro com uma régua e nós mesmos com uma régua completamente diferente. A régua é precisa para medir o pecado alheio, para medir o seu, ela não é tão precisa. Então esse é um dos principais problemas. A gente vê a história do Messias, as pessoas com a qual ele mais criticava, mais se colocava de forma crítica, eram os fariseus. E os fariseus eram aqueles que se diziam cumpridores da lei. Com os pecadores eles sempre tinham uma palavra de consolo, sempre tinham uma palavra de perdão, e os pecadores se sentiam à vontade perto dele. Agora os fariseus, que tinham justiça demais, esses não se sentiam à vontade perto do Messias. Tcharam! Eu volto aqui, ainda no tema de adorar aquele que fez o céu e a terra, né? Nós vamos discutir agora, né, César, algumas situações, porque ele colocou aqui, né, às vezes a adoração está relacionada a curvar-se, a olhar, a proteger, a passar pela porta, né, como sendo Cristo, né, essa porta de acesso à eternidade. E às vezes a gente fica, alguns crentes principalmente, fica assim: não, adoração é se prostrar diante de alguma estátua. Primeiro, né, vamos resgatar, onde que está escrito isso, que não deve se prostrar diante da estátua? Êxodo 20, verso 3 fala: não terás outros deuses diante de mim. Olha. Qualquer outro Deus que ocupa o lugar de Deus é outros deuses. E ele fala: não tenham, eu sou o único Deus. E Êxodo 24 fala: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Aí alguns travam nisso. Não é para fazer imagem, escultura. E às vezes eu, adventista, eu não faço imagem, escultura na minha casa, não prostro diante dela. Então eu não estou adorando aos outros deuses. Eu estou só adorando ao Senhor. É possível não fazer imagem, mesmo assim estar adorando aos outros deuses? Existe tipo de adoração moderna, o diabo ele vai se modernizando. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Eu acho muito legal assistir os jogos de futebol e os times e tal. E eu não vejo erro nisso, nem pecado, desde que você não coloque no lugar de Deus. Em 2012, o Corinthians, quando ganhou o Mundial de Clubes no Japão,
Teve um torcedor que eu me lembro bem, que ele vendeu a sua única casa para poder assistir a final do Corinthians lá no Japão. E a família dele ficou como? Não sei para onde foi morar, se foi morar de aluguel, se foi morar embaixo da ponte, não sei. Mas ele fez, um fanático, ele sacrifício, né? Você vê que quando você gosta do negócio, você sacrifica, você realmente coloca o seu trabalha. coração, sua alma, tudo naquilo. E acontece. E acontece. Final da Copa do Mundo vai ser dia 15 de julho. E eu puxei na internet para ver o valor do ingresso mais barato da final da Copa do Mundo, R$ 7.415. Aí você vai falar para mim, mas quem pode, vai. Mas, e realmente, quem pode, ganhou esse dinheiro e tal, ele pode ir tranquilamente. Desde que isso não ocupe o primeiro lugar na vida dele, desde que ele não coloca tudo como centro, como ele tire da família dele, dos filhos, da esposa, às vezes até do sustento do lar, da casa, para poder fazer isso. Isso se torna uma adoração moderna. Outro exemplo clássico que a gente sabe bem, o dinheiro. Tem pessoas que é ficcionada no dinheiro, ambiciosa, só pensa no dinheiro. O dinheiro está acima de filho, está acima da mulher, está acima do lar, está acima de tudo, está acima de Deus. É uma adoração moderna. Outra coisa, a gente fala de vaidade das mulheres, que as mulheres são vaidosas, gostam de se vestirem bem, gostam de usar uma maquiagem e tal. Até que ponto essa vaidade, ela não é pecado perante Deus? E aí? Desde que é feito, não colocando também isso como centro, tem pessoas que vivem para isso. Aquilo que tira a tua adoração de Deus, aquilo que não está em primeiro lugar na sua vida, que não é o seu centro, não for Deus, é um tipo de adoração moderna que vai tirar o teu lugar do céu. Porque Deus fala, não adorarás outros deuses, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. É um tipo de adoração moderna nos nossos dias, que o diabo vai derrubando as pessoas, que as pessoas sabem que imagem elas não vão adorar, mas adoram outros deuses sem saber que estão adorando. E fazem algumas coisas até boas, né? Boas obras, mas às vezes para chamar atenção para si, ou seja, para você receber a adoração, para você se sentir, ou seja, você está adorando a si mesmo daí. Na verdade, está buscando o que Satanás buscava. Inclusive, a gente teve a lição anterior, né? Motivos do coração, mordomia cristã. A gente trabalhou bastante esse conceito também. Por que você faz as coisas? Porque você pode estar fazendo a adoração errada, completamente errada, ou às vezes pode estar tendo atos que são atos de justiça, mas com a intenção errada. É o tema pessoal, né? Adore ao Criador. Então, nós estamos tentando resgatar justamente essas entrelinhas aí. Encerramos aqui, né, o assunto de quinta-feira. E agora, então, fica aí o apelo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu like, né? O irmão Ariston me parou um dia desses e falou assim, tô deixando o joinha. É isso aí, irmão Ariston. Ele veio, joinha, eu não entendi, depois ele falou, né, para deixar o joinha. Da nossa classe. Deixando o joinha. Isso aí, irmão Ariston, deixe seu joinha aí, acione seu sininho e comente aí conosco, faça parte aí dessa família entre linhas espalhada aí pelo mundo. Então, nos vemos no último assunto, né, dessa lição, nos assuntos de sexta-feira.